Vamos lá, galera, vamos aqui tratar da nossa questão de número 15, que eu acho que é a das mais difíceis. De todas as questões aí que eu fiz para esse simulado, eu acho que é a mais difícil de todas. Primeiro, porque pediu para tratar sobre greening. Greening por si só acho que não é mais tão novidade para vocês. Acredito que muitos de vocês já tenham ouvido falar de greening ou esverdeamento dos direitos humanos. O que é isso? É que existe uma parca quantidade de tratados que cuida da temática ambiental. Nós vamos ter aí o Protocolo de São Salvador, que é o documento das Américas, que fala sobre direito ao meio ambiente, mas simplesmente declara o direito, não traz muito detalhamento. Tem uma Convenção de Estocolmo no âmbito global, mas não temos documentos que venham e detalhem esse direito. É um direito pouco protegido. Então o que acontece? As cortes internacionais acabam adotando uma política de transformar direitos, dar conotação a direitos civis e políticos, dar uma conotação ambiental a esses direitos para garantir alguma proteção ao meio ambiente. Isso se dá principalmente na tutela de direitos indígenas. Os indígenas buscam as cortes almejando proteção a direitos civis e políticos. E como a temática indígena está muito relacionada ao meio ambiente, acaba se protegendo secundariamente, reflexamente, o direito ao meio ambiente. Então, a questão 15 pedia que se falasse em quais casos julgados pela corte foi usado o greening. Questão complexa, porque você tinha que saber o que era greening e conhecer a jurisprudência da corte. Não só um caso, mas vários casos. Isso tornava difícil. O item correto era o item A. Os dois casos aqui que tratavam especificamente de greening era Comunidade La Oroya versus Peru e o caso Claude Reis versus Chile. O caso La Oroya tratou de consequências da poluição que partiu de um complexo metalúrgico de uma cidade de 30 mil habitantes e a corte deferiu medidas cautelares para evitar o caso de agravamento da poluição. E aí se deu uma temática bastante ambiental a essa decisão. E o caso Claude Reis abordou o direito de cidadãos tomarem conhecimento de processos de desmatamentos. Diz que os cidadãos têm direito de ter conhecimento. Nesse caso, a corte garantiu o direito à informação na seara ambiental, ou seja, o direito à informação é um direito civil e político, mas se deu uma conotação ambiental a esse direito. Então, o La Oroya e o Claude Reis são dois casos que tratam de greening na corte. Então, o item a ser marcado, de fato, era a letra A. Nos itens B, C, D e E, também tem casos de greening. O problema é que em todos esses itens, B, C, D e E, tem um caso que é greening e o outro não é. Os casos de greening são todos os casos à esquerda. À esquerda aí de quem olha para o papel. Então, o caso do povo Saramacca versus Suriname é um caso de greening. O caso da comunidade Maiagana Sumo versus Nicarágua é um caso de greening. O caso Moyauana versus Suriname é um caso de greening. E o caso da comunidade indígena Iaquiacha versus Paraguai é um caso de greening. Esses casos todos são de greening. Já Iatama versus Nicarágua não é um caso de greening. A Costa Calderon versus Equador não é greening. Fermín Ramírez versus Guatemala não é greening. E Rachacaco Reis versus Guatemala não é greening. Anotem aí para que vocês saibam um pouquinho desses casos, o que eles tratavam. O caso Saramacca, o caso Saramacca versus Suriname, novamente foi uma demanda em torno de não reconhecimento de terras tradicionais. Ou seja, luta de povo indígena por demarcação de terra e junto com esse, aspas, direito de propriedade está a proteção ambiental. O caso
Gana o caso Maia Gana Sumo versus Nicarágua. Sobre o que ele tratava? Relativo à inércia estatal em promover investigações e punir os responsáveis por um massacre promovido pelo Exército em 1986 contra a comunidade moiauana, que resultou na morte de mais de 40 indígenas. Também houve o enfoque no aspecto ambiental nesse massacre contra esse povo indígena. No caso Moiauana versus Suriname, Moiauana versus Suriname foi justamente esse do massacre. Perdão, o caso Maialgana Sumo versus Nicarágua, esse caso versus a Nicarágua foi sobre a concessão irregular de exploração de madeira em terras indígenas. Então, só para deixar claro, o caso Maialgana versus Suriname foi sobre exploração irregular de madeira em terras indígenas. Moiauana versus Suriname que foi sobre um massacre de 40 indígenas promovidos pelo Exército. Nos dois casos, houve a abordagem sobre a perspectiva ambiental. E, por fim, o caso Iaquiacha versus Paraguai foi sobre o não reconhecimento de terras tradicionais da etnia Xintelengua e a sua vulnerabilidade alimentícia. Então, todos esses casos são casos que envolvem indígenas, demarcação de terras, morte de indígenas, não demarcação das terras indígenas, então sempre com o aspecto ambiental. E esses outros casos aí, que estavam nos itens, não tratavam de questão ambiental. O Iatama versus Nicarágua era uma questão de direito eleitoral. Era preterição de candidatos a prefeitos e vice-prefeitos. Então, Iatama versus Nicarágua era matéria eleitoral. Não era questão de greening. A Costa Calderon versus Equador também não tinha nada a ver. A Costa Calderon versus Equador era um caso de desaparecimento forçado. Fermín Ramírez versus Guatemala também não tinha nada a ver com greening. Era um caso de imposição de pena de morte. Então, discutia pena de morte. Novamente, a Guatemala discutindo pena de morte. E, por fim, o caso Rachacá Correios versus Guatemala também não era um caso de greening, era um caso que tratava de pena de morte também, certo? Então, não era caso de greening. Então, lá Oroya versus Peru, Claude Reis, Saramaca, Maiagana Sumo, Moiauana versus Suriname e Iaquiacha, todos casos de greening, mas o único item que os dois casos eram de greening era o da letra A, tá bom? Então espero aí ter dado uma super revisão sobre os casos de greening na Corte IDH, beleza?